Vamos lá, nação, para as últimas informações do Flamengo. E o Neto teve que se render ao Flamengo. 7-1 em cima do Sampaio Corrêa. O Flamengo deu um amasso no Maracanã, no Sampaio Corrêa, e conseguiu a classificação para a próxima fase do Campeonato Carioca. Vamos analisar e ver o que a imprensa falou. Chega aqui, daquela moral, deixa o seu like. Se você não é inscrito aqui no canal Meu Mengão React, peço a você, se inscreva, ative o sino das notificações aqui. Sempre trazemos para vocês todas as informações do Flamengo. Créditos, canal do Apito Final, link na descrição. Bora para as notícias do Mengão. Os gols do Flamengo, depois dessa vitória do Flamengo de 7-1, qual a ideia, Quesada, em relação ao Felipe Luiz? Vai jogar contra o Botafogo às quartas de final. Você nunca tá errado, craque. É o seguinte, Errado, cara. Foram cutucar a onça aí e ontem nessa goleada absurda de 7-1 no Maracanã. Festa, né? Que teve de festa essa semana. De festa. Demorou, Rapaz, né? aí Festa, vale. cara. Vale a Ele é pena. bom de bola, vai. Tudo bem. Ele é o jogador... Desconforto. Desconforto, trauma. Trauma teve eu, desconforto teve eu, que vi meu pai comer minha mãe. Isso aí que é desconforto, isso aí que é trauma. Isso é um trauma. Esse desconforto, tá de brincadeira. E aí, Quesada? O Carrite é o jogador mais velho do grupo do Corinthians, né? Então não dá. A gente vai pedir pra ele jogar 70 jogos no ano, não aguenta. E aí tem também as festas de vez em quando. Mas em relação ao Flamengo, o Flamengo voltou a jogar o futebol que se espera dele. Eu acho que o Flamengo vai brigar por tudo nessa temporada. O início de temporada não é legal. Mas, gente, vamos ser sinceros. Na hora que esses caras realmente voltarem a jogar em bom nível, para segurar o Flamengo, acho que só o Corinthians. Rosinei. Craque, eu concordo também com o Quesada. Acho que o Palmeiras também. A equipe do Flamengo, acho que era a falta de ritmo mesmo, né? Acho que era isso que tá também atrapalhando essa equipe, porque a qualidade técnica que o Sampaio Corrêa, é importantíssimo. Importantíssimo o ritmo de jogo, ele é importante. A gente sabe que treino é uma coisa e jogo é outra. Agora com namorar uma coisa, fazer amor é outra. Mas você precisa namorar pra você fazer amor. Exatamente. Você precisa treinar pra você tá bom. Exatamente. A verdade é essa, irmão. Mas o ritmo de jogo é importante. Você tá com ritmo em casa? Opa! E a sogra tá dançando lá? Tá dançando muito. Vocês sabem que o Rosinei é casado com a filha do Wagner Basílio, né? Não sabia? Não. O Rosinei, que fez o gol do título do São Paulo contra o Guarani. Corinthians, infelizmente, veio a falecer há pouco tempo. Exatamente. Uma perda incrível, né? E o Rosinei é casado com a filha do Wagner Basílio e a sogra do Rosinei dança. Dança do ventre. Dança do ventre. E quem contratou ela pro final do ano? Craque Neto. Craque Neto, que ela vai dançar pra nós. E não vai quebrar prato, vai jogar prato pra cima. E o pau vai torar, irmão. E que não tem pra ninguém. Flamengo, e aí, falando em prato? Quesada. Legal, Não, eu acho que o Flamengo vai quebrar muitos pratos essa temporada. Você espere, porque o Flamengo vem com tudo. Eu tô falando do Corinthians porque o Corinthians recentemente ganhou aí do Flamengo. Mas Palmeiras e Cruzeiro são duas forças para tentar parar esse grande Flamengo. Godoy, o que você pensa do Flamengo depois dessa goleada? Uma vitória importante para a equipe do Flamengo, uma vitória... E ganhou de 7, mas não quero nem saber. Ganhou de 7 é 7, mas não tem pra ninguém. E enfrenta o Botafogo no Campeonato Carioca. Que, por sinal, o Botafogo tá jogando contra o Vasco brasileiro, né? Não, Carioca. É Carioca. A gente fica perdido no começo. O que você pensa da equipe do Flamengo? Oscar Roberto Godoy. E daqui a pouco eu vou passar os gols do São Paulo contra a equipe do Primavera ontem. Meteram a mão no Primavera ontem, hein? Roubaram o Primavera. Meteram a mão no Primavera ontem. Meter a mão. E aí eu não sei se vocês têm aí o pênalti. Tem? Capaz de não. Não tem, Cascão? Tá tudo bem. Tem problema nenhum. Tem, Cascão? Não, Cascão. Pra equipe do Primavera. A cúpula da Band Paulista está te assistindo lá em Bauru. Quem são? Rodrigo Salomão. Rodrigo Salomão, monstro sagrado. Ednei tá lá. Ednei, gente boa. Cleiton, todo mundo. Cleiton, abração pra vocês todos aí. Muito obrigado da Band aí, monstro sagrado. E aí, Godoy? Em relação ao Flamengo, a gente sabia que o desnível ali é enorme entre os titulares do Flamengo contra qualquer outro clube considerado pequenos daquele do Rio de Janeiro. Quando eles estivessem na plena condição física de já aguentarem jogar 90 minutos, só poderia esperar isso daí que a gente viu, uma diferença muito grande no placar. Vamos lá, Marília, qual a ideia do Flamengo, daquilo que se... Depois que o Corinthians ganhou, a proporção das críticas é muito maior. Se o Flamengo ganha, a gente ia estar criticando muito mais a equipe do Corinthians em relação a isso. Que isso é natural. E cada um que enxergue do jeito que quiser, não é verdade? Quantos graus tá aqui no estúdio aí? Quantos graus tá aqui? Quantos graus? 19. Não gosto de número par.
cai 19 graus. Só isso, 19. A manda baixar para 19. E aí, Marília Ruiz, o que você pensa disso? Eu acho que porque é natural isso, os caras vaiando, o Flamengo. Eu acho que o resultado é importante principalmente para o Felipe Luiz, que estava numa situação de desconforto com a torcida, de muitas críticas por um começo de ano e um planejamento que não é só dele, é da entidade também, de colocar o time, 24 jogos sem vitória, no meio de semana pelo Campeonato Brasileiro, que é o que interessa ao Flamengo. De novo, pela coletiva do próprio Felipe Luiz, o Flamengo não foi bem. Então, ontem, contra um time que não é bom, o Flamengo fez aquilo que o Palmeiras fez contra o Vitória e foi impiedoso. Aparece uma coisa ou outra que eu acho que do ponto de vista do futebol. Mas eu acho que o Palmeiras é muito melhor, né, Marília? Porque claro. É o time da primeira divisão. Não, sim, mas ontem, por exemplo, o Ayrton Lucas não foi bem. E a gente sabe que o Alexandre não pode fazer todos os jogos da temporada também. Eu prefiro o Ayrton Lucas do que o Alexandre. Não, ontem não foi bem. Eu gosto. Ontem ele no gol, ontem ele jogou com o Andrew no gol, que também tem uma falha ali de posicionamento na hora do gol do Sampaio Corrêa. Tudo que pode ser corrigido. Agora, o Felipe Luiz começou o ano pressionado. É incrível que isso aconteça, mas é um fato jornalístico. O fato de ter perdido para o Fluminense, perdido para o São Paulo e perdido para o Corinthians na mesma semana, pesou a crítica em relação a ele, e isso dá um pouco de... normal isso também. Dá um pouco de refresco para a semana dele. Agora, o que eu não sou um busma da imprensa, mas falar que o Pedro fez 2 gols do Sampaio Corrêa, agora é rumo ao Hexa, não dá. Calma. Não dá, mas eu vou falar uma coisa pra você. Quando o jogador, como o Pedro, dos 2 gols que ele fez, né? E é um jogador exato. Se o Flamengo acertar, é difícil não colocar como um dos favoritos para ganhar o título. Eu acho que o Corinthians, no mata-mata, briga com o Flamengo, com o Palmeiras, com o Cruzeiro. No Brasileiro já não briga. Não tem time para jogar 38 rodadas. Então, essa é a diferença. Por exemplo, se você substituir os jogadores do Corinthians com os jogadores do Flamengo, é outro patamar, né? Do Palmeiras, já nem tanto. O problema é que o Palmeiras acha que sempre vai ganhar de todo mundo. Qual a ideia em relação ao time do Flamengo e do Felipe Luiz? De ganhar um jogo como esse, Roseli, e também já prevendo aquilo que a Maria falou. Mas aí o torcedor pode fazer isso, né? Aquela coisa. O torcedor tá no direito também de criticar, de vaiar, de pegar no pé dos jogadores no momento, principalmente no momento no qual o Flamengo passou, né? Perdeu 3 jogos seguidos, né? Para 3 equipes grandes, então isso é complicado demais para a equipe do Flamengo, que é uma equipe recheada de jogadores qualificadíssimo, né? O Flamengo, como você bem trouxe, craque, tem um elenco maravilhoso, né? Perdeu um gol. Então, vamos lá. Paquetá jogou contra o Sampaio Corrêa do Rio. Não é o Sampaio Corrêa Bolívia, não. O cara não faz um gol contra o Sampaio Corrêa, o time ganha de 7. Vocês estão de brincadeira com o Paquetá, né? Vocês acham que o Paquetá é bom? Bom é o meia esquerda, o português do Manchester City. Esse é craque de bola, Bernardo. Esse é monstro. Esse que é monstro. Quer comparar o Bernardo, John Arias com o Paquetá? O Bernardo, português, que joga... vocês ficam pagando pau. Paquetá. E aí, Rosilei? Outro português bom no Paris Saint-Germain, o Vitinha. Vitinha, esse é bom também. A equipe que deu condições ontem pro Flamengo, né, envolveu o seu jogo. O time do Flamengo é muito bom, né? E aí você pega uma equipe, com todo respeito ao Sampaio Corrêa, a equipe não é tão qualificada. Então o Flamengo implementou o seu jogo, o seu ritmo. Isso é importante para esses jogadores. Ganha o jogo, fica contente. Ganha bem, né? Traz a torcida de volta para perto, né? Porque vai ter uma competição difícil, que é o Campeonato Brasileiro, mas é o grande favorito. E o time não é bom e ainda passou no começo do jogo por aquele trauma, né, de ver do jogador, o Alexandre, que teve... Mas eu tava vendo hoje, parece que tá tudo bem. Não, tá tudo bem, mas ele teve que sair do Maracanã, então... Graças a Deus. Ô, William, as últimas informações direto de... Vamos falar agora de Flamengo e Sampaio Corrêa, só uma atualização envolvendo o Alexandre, jogador do Sampaio Corrêa, cenas fortíssimas, cara. O rapaz teve uma convulsão dentro de campo, e o Sampaio Corrêa atualizou a situação dele. O atleta Alexandre foi atendido no Hospital Quinta Dó, passando por tomografia computadorizada. Não foi constatada nenhuma lesão cardiológica e nem neurológica. Ele se encontra na emergência e seguirá em observação por no mínimo 24 horas, aguardando ressonância magnética e exame de sangue. O clube acompanha o atleta e atualizará as condições clínicas assim que possível. Melhoras para o Alexandre, espero que fique tudo bem com ele. Repito, as cenas são fortíssimas. Alguns atletas até orando ali perto dele. Cara, foi uma cena muito forte. Eu confesso para vocês que eu pensei até no pior, mas graças a Deus, ele pelo visto parece estar bem aí, está sendo acompanhado de perto
pelos melhores profissionais possíveis. Galera, 7-1 é óbvio que tem que comemorar. Ah, mas o adversário é fraco. Beleza, no Campeonato Carioca ninguém aplicou 7-1 em cima do Sampaio Corrêa. Mas a minha análise vai além aí do resultado. Primeiro, que como a gente diz no futebol, o Flamengo tirou aquela nhaca. Pronto, 4 jogos sem vencer, a cobrança muito grande, o Flamengo foi lá 7-1. Embora o Felipe Luiz na entrevista coletiva não estava comemorando bastante, ele sabe como é que funciona o futebol. E eu gosto desse tipo de postura, tá? Eu acho que o fato dele não estar 100% satisfeito é bom, é sinal que ele pensa em corrigir muita coisa ainda para o decorrer da temporada. Só que além do 7-1, a gente pôde ver as outras boas notícias. Samuel Lino jogando muito bem, Emerson Royal dando 2 assistências, Everton Araújo jogando muito bem, ou seja, jogadores conquistando a confiança, ou melhor, reconquistando a confiança. No caso do Emerson Royal, seria a primeira vez que ele teria uma confiança alta no Flamengo. O Samuel Lino, importantíssimo para mim, é um jogador que vai render muito ainda nessa temporada. O Everton Araújo dando conta do recado na ausência de jogadores da posição, como Jorginho lesionado, Saul lesionado, volante Alan, perto de ir para o Corinthians, enfim. A gente pôde ver também o Paquetá jogando de segundo volante, essa para mim também foi uma outra boa notícia. Então, uma vitória extremamente importante para o Flamengo voltar ao caminho da vitória, voltar a ter confiança, voltar a ter paz com a torcida, porque independentemente do adversário, 7-1 é sempre um 7-1, né, cara? Uma goleada de impor respeito. E agora o Flamengo passa de fase, aquilo que parecia muito improvável aconteceu, o Flamengo passa de fase e ainda pode ser campeão no Campeonato Carioca, vai pegar o Botafogo agora nas quartas de final, o jogo provavelmente será disputado no sábado de Carnaval, tá? No próximo sábado, e provavelmente, que ainda não está marcado, pelo menos até a gravação desse vídeo. Eu particularmente odeio jogo sábado de Carnaval, me remete a um Flamengo e Resende. Nossa senhora, eu lembro como se fosse hoje, cara. Eu lembro, sabe por quê? Porque eu fiz um cruzeiro, na época eu tinha 18 anos, fiz um cruzeiro, o cruzeiro voltou para o Rio, justamente no sábado de Carnaval, eu saí de lá, fui direto para o Maracanã, Flamengo e Resende, o Flamengo perdeu esse jogo. Mas enfim, vai ser isso. Acho eu que o Felipe Luiz não vai dar tanta prioridade a esse jogo, porque esse jogo, sábado de Carnaval, e no dia 19, quinta-feira, pós-Carnaval, o Flamengo pega o Lanús lá na Argentina, pela Recopa Sul-Americana, e com todo respeito ao Campeonato Carioca, a Recopa é muito mais importante. Então acho que a prioridade tem que ser o jogo na Argentina contra o Lanús. Então, essa pelo menos é a minha análise, que a boa notícia vai além do placar, vai também a atuação de alguns jogadores que precisavam desse tipo de atuação para reconquistar a confiança. O Alacian, por exemplo, que já se despediu, voltou, ontem entrou bem, inclusive, méritos do jovem jogador. Mas enfim, essa é a minha análise. Para finalizar, galera, o Flamengo acertou a contratação do lateral esquerdo Ramírez, que estava no sub-20 do Mirassol. O detalhe é o seguinte, ele chega para reforçar o sub-20, mas ele está no último ano da categoria do sub-20. Ano que vem ele é obrigado a subir para o profissional, ou seja, é uma contratação que o Flamengo está pensando no futuro, a longo prazo, e é justamente numa posição, tanto a lateral esquerda quanto a lateral direita, estamos falando de posições carentes, não só no futebol brasileiro, mas no futebol mundial. Então acho correto o Flamengo pensar no futuro. Fez uma contratação, a gente não sabe qual vai ser o futuro do Alexandre. O Vinha provavelmente vai ser comprado pelo River Plate. E o Ayrton Lucas é sempre essa incógnita. A gente nunca sabe se ele vai render, vai dar conta do recado. Eu particularmente não tenho uma segurança 100% no Ayrton Lucas. Volante Alan, muito próximo de ir para o Corinthians, só atualizando. Ontem, inclusive, ele nem relacionado foi. Mas outros jogadores também não foram. Os outros jogadores foram preservados. O volante Alan não veio jogando. Por que ele seria preservado? Não faz o menor sentido. Ele não foi relacionado, obviamente, por conta dessa negociação. Inclusive, os empresários do jogador querem resolver isso quanto antes, porque eles estão extremamente satisfeitos, porque querem o jogador atuando. O tempo está passando, o jogador não entra em campo, está perdendo oportunidade de performar numa outra equipe, no caso, o Corinthians. Lembrando, o Vasco demonstrou interesse, Fernando Diniz chegou a ligar para o jogador, mas nada andou.
O Santos também fez isso, a gente trouxe essa informação no último vídeo, mas o Corinthians está na frente, até porque o Dorival Júnior ligou aí para o jogador 2 vezes, bateu um longo papo com o jogador e quer ter o jogador e o jogador quer ir para o Corinthians. A gente vai trazer mais atualização assim que o martelo for batido, o jogador viajar, a gente traz aqui para vocês, beleza? Bom domingo a todos. É isso aí, nação. Tá aí as últimas informações do Flamengo após 7-1 em cima do Sampaio Corrêa. Tá aí as informações do Mengão. E aí, você gostou da vitória do Flamengo, 7-1? Escreve nos comentários, deixa a sua opinião. Será que agora embala? Tem que embalar, meu amigo. Tem que embalar. Tamo junto, nação, ó. Grande abraço, a gente se vê no próximo vídeo.